Já começa o nervosismo ali a subir. Quando você entra, você vê algumas pessoas tendo visto negado, aí geralmente as pessoas também têm medo de ver um agente que está negando mais e a pessoa fica imaginando, com medo de ser chamado por aquele agente, sendo que cada caso vai ser uma análise diferente. Não é porque negou de 5, 6 pessoas na sua frente que você vai ser negado. Por fora eu tava bem tranquila, mas por dentro eu tava bem nervosa. Em nenhum momento eu transpareci nervosismo, eu consegui responder pra ele bem confiante as perguntas que ele me fez. Eu pensei, gente, o que ele tá digitando tanto ali que não para? E digitava, e lia, e olhava, e analisava, e eu, meu Deus do céu. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte da Move e hoje a gente vai conversar com um casal que encarou o consulado americano, saiu aprovado no visto B2 e eles viveram aquele clima de tensão da entrevista, né? Observaram outras pessoas sendo negadas, sentiram a ansiedade do agente digitando sem dizer nada e mesmo assim eles conseguiram sustentar a história deles com clareza e conquistar a aprovação. Agora, com o visto garantido, eles se preparam para realizar uma viagem que tem tudo para marcar a vida deles e é justamente sobre essa experiência que a gente vai conversar hoje. Wangerson, Ana Letícia, muito bom ter vocês aqui com a gente. Para quem está chegando agora e ainda não conhece vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Quem que é o Wangerson, quem que é a Ana, de onde vocês são e o que vocês fazem hoje no Brasil? Oi, pessoal, meu nome é Ana Letícia, eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu tenho 31 anos, hoje eu trabalho na Iveco, sou responsável hoje por uma equipe na linha de montagem. Meu nome é Wangerson, tenho 33 anos e trabalho na fábrica de latas da Ambev como técnico operador de produção. E demais. E vocês estão juntos há quanto tempo, pessoal? Nós completamos 6 anos de casado em abril. Vamos completar 7 esse ano. Mesmo atuando vocês dois na área industrial, vocês sempre tiveram esse hábito de planejar férias maiores, experiências diferentes? Ou essa ideia de viajar para os Estados Unidos foi algo novo para vocês? No meu caso, eu sempre gostei dos Estados Unidos, era sempre um sonho conhecer mesmo. E quando eu conheci o meu marido, ele também tinha interesse em conhecer outros países fora do Brasil. E os Estados Unidos foi a nossa primeira opção, visto que a gente queria também fazer um cruzeiro, né? Era algo que era o sonho da gente mesmo, realizar um cruzeiro, e nada melhor do que realizar esse cruzeiro sendo nos Estados Unidos. E assim, vocês lembram em que momento que essa ideia de vocês virou algo concreto, do tipo, bom, não é só um sonho, agora a gente vai tirar isso do papel? No momento que a gente já adquiriu o passaporte e começamos a ver vídeos sobre o Caribe, né? Aí foi onde surgiu essa ideia de ir em busca do visto, que a gente sabe que é mais difícil, e para começar a planejar essa viagem, né, para conhecer o Caribe. E assim, vocês começaram a pesquisar sobre visto, foi assim que vocês chegaram através da Move, foi através de pesquisa, de vídeo no YouTube, ou foi alguma indicação? Como que vocês chegaram até a Move? Apareceu um vídeo lá falando sobre como que conseguiu o visto, como que era o processo, aí ela aproveitou e viu um pouco mais no Instagram também. O legal da viagem de vocês é que vocês estão planejando um cruzeiro, né, internacional. Então, não é só os Estados Unidos, como você mencionou ali, vocês vão visitar ali o Caribe. Como é que está a ansiedade? Como é que surgiu essa ideia do cruzeiro para vocês? Era um sonho mesmo nosso, né? Que o navio eu acho muito bonito, a questão do itinerário que ele vai andar ali no Caribe, eu achei muito bonito. Então, assim, a gente quis unir o útil ao agradável. E como a gente vê bastante vídeos mesmo no YouTube, viu como a beleza de lá era assim, extraordinária, a gente optou mesmo pelo cruzeiro. E essa é a primeira viagem internacional de vocês, né? Sim, vai ser a primeira e, assim, para o melhor lugar que a gente poderia escolher. E a primeira de muitas, né? Sim, se Deus quiser. Agora é só aproveitar e viajar mesmo. Eu gosto muito de puxar isso, porque muita gente acha que precisa ter um histórico assim, gigantesco de viagem para justificar um planejamento desses, né? Na prática, o consulado ele olha muito mais a coerência do plano do que para a quantidade de carimbos ali no passaporte. Antes de vocês fecharem com a Move, vocês chegaram a pesquisar outras empresas ou pensar em fazer o processo sozinhos? Na verdade, não, porque como a gente vê bastante pessoas falando que foi negado, que não conseguiu, e a gente sabia que era um processo assim, muito complexo, a gente optou por buscar uma consultoria onde a gente teria um suporte, né, 100% assim,
de tudo que a gente tivesse dúvida, e buscando mesmo sobre a empresa. A gente viu que era uma empresa sólida, uma empresa que tem uma representatividade muito boa, tem uns números muito bons de aprovação. Então a gente quis em busca mesmo de alguém que pudesse ajudar a gente e a gente não ficasse naquela tentativa e erro de tentar fazer sozinhos, cometer algum erro e não conseguir passar. Então a gente precisava mesmo desse apoio mesmo de uma consultoria que fosse renomeada mesmo. Nesse período de pesquisa de vocês, o que mais gerava dúvida ou insegurança nesse momento? É o preenchimento mesmo, né? Que pode gerar, a pessoa pode acabar entrando em contradição, dependendo do que ela colocar na DS 160, e na hora da entrevista ela entrar em contradição e acabar sendo reprovada. Essa dúvida que geralmente pode acabar acarretando na não aprovação. Né? Contextualizando para quem está assistindo, o que é a ADS 160? É um formulário que todo solicitante de visto de não imigrante, como é o caso do visto de turismo ou visto de estudante, por exemplo, precisa preencher. Esse formulário ele é composto por quase 200 perguntas, onde você vai colocar ali informações pessoais, informações sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida acadêmica, sobre o seu histórico de viagens, por exemplo. Então, é um formulário bastante extenso para que o consulado ele possa conhecer, possa entender um pouco melhor o seu perfil. Então, a entrevista ela não é só você preencher esse documento de qualquer jeito e ir para a entrevista achando que, por se tratar de informações pessoais, você sabe tudo. É importante você ter cada resposta ali na ponta da língua, porque o agente consular ele pode questionar você sobre absolutamente tudo. Então, tudo que é pedido ali é importante que você coloque com cuidado, que você estude, você chegue o mais bem preparado possível na entrevista consular e possa fazer uma boa entrevista e, quem sabe, garantir o visto americano. Quando vocês entraram na mentoria, a sensação foi mais de, agora eu entendi como é que funciona, ou ainda tinha muita coisa nebulosa ali na cabeça de vocês quando vocês iniciaram o processo? No início, tinha bastante dúvidas, até ir esclarecendo pra gente como funcionava cada ponto, porque particularmente, eu não entendia nada, eu não sabia nada. Entrei na mentoria sem nenhum conhecimento. Então, aos poucos foi clareando tudo, foi muito bem explicado mesmo no início como que funcionaria, né, a questão do preenchimento, as etapas. Então, cada passo que a gente dava, a gente tinha uma orientação bacana a respeito do processo. Então, dava uma segurança maior para a gente de ter feito assim, realmente a escolha certa, era aquilo que a gente estava buscando, para a gente não estar no escuro. Porque um errinho que a gente comete ali, a gente sabe que pode custar mesmo a nossa aprovação. Muita gente que está assistindo acha que quem grava aqui, por exemplo, já chegou decidido, né? Seguro, sem dúvida nenhuma, mas a verdade é que a maioria dos nossos clientes chega exatamente assim, né? Pesquisando, comparando, tentando entender se aquilo é mesmo possível para a realidade deles, né? Tem gente que passa meses lendo coisas na internet, vendo vídeos, ouvindo opinião, e quanto mais pesquisa, às vezes mais confuso fica, né? Porque você encontra as informações muito desconexas ali na internet. E aí vem a parte curiosa, né? Muita gente acha que a Moove contrata a gente para gravar vídeo aqui, como vocês estão fazendo, quando na prática são clientes reais que passaram por esse mesmo turbilhão de dúvidas, tiveram uma boa experiência e decidiram compartilhar um pouquinho da história deles para ajudar outras pessoas a não se sentirem tão perdidas no começo. E normalmente, depois que a pessoa ela entende o processo de verdade, vem aquela etapa que quase todo mundo teme, aquela etapa que costuma causar mais frio na barriga, aquela que muita gente não tem preparo, muita gente não está preparada, que é a simulação da entrevista. E eu queria saber como é que foi esse momento para vocês. Para mim, foi assim, além de ter sido flexível, né, que eu tirei assim, um momento do meu dia para fazer aquilo, foi realmente assim como se fosse uma simulação. Como se fosse o agente consular lá me perguntando, passando por todas as principais perguntas desse DS 160 mesmo, e eu me senti como se eu estivesse lá no dia, com nervosismo, ansiedade, senti realmente como se eu estivesse lá. E então, assim, a simulação eu acho importante por isso, porque você chegar lá na hora da entrevista sem ter nenhuma noção de como que funciona, assim, a sua primeira vez ali sem preparo, eu acredito que fica um pouco mais complicado, fica mais difícil sem noção nenhuma. No dia da simulação, Wangerson, bateu aquele nervosismo de verdade ou
vocês estavam mais tranquilos ali do que vocês imaginavam? Eu me preparei psicologicamente para isso, e tanto que o mesmo sentimento que eu tive na simulação foi no dia da entrevista. Me mantive tranquilo, sabia que era somente falar a verdade, né? E você, Ana? Pra mim já é o oposto. Eu sou uma pessoa assim que eu sofro muito com ansiedade, então pra mim foi assim um dia muito difícil. Só que na simulação, né, passei por aquilo, minha primeira vez, e assim, para me dar uma tranquilidade maior no dia que realmente fosse acontecer a entrevista. Porque passando por ali, a gente não conhece, né, o visa manager da gente, então é como se fosse uma pessoa diferente me fazendo as perguntas. E aí eu me senti muito nervosa no dia, mas foi uma experiência boa pelo preparo. E assim, você sente que a simulação ela foi mais tranquila ou ela foi mais tensa que a entrevista de verdade? Eu acho que os dois foi bastante tenso para mim, no mesmo nível. A entrevista um pouquinho mais do que a simulação, mas ambos me deu um frio na barriga. E depois da simulação, você sentiu mais confiança ou você ainda ficou com aquele pensamento de, meu Deus, será que eu vou dar conta da entrevista? Como é que ficou o pensamento de vocês? Assim, para mim, depois da simulação, aí eu já criei um pouco mais de confiança, sabendo que eu tinha que seguir aquilo o que eu havia respondido no meu questionário. Sempre falo que a simulação ela existe justamente para colocar pressão, né? Porque o consulado ele não é um ambiente confortável, né? Tem gente que brinca, né? Que até sonha com a simulação depois, mas quando chega na entrevista real percebe que aquilo foi exatamente o que fez a diferença. Né, aquilo que deu a confiança necessária para a pessoa chegar bem preparada e conseguir passar a verdade dela, né? Porque nada mais é a entrevista do que uma conversa. É como se você estivesse conversando com um amigo seu, explicando um planejamento seu. Né? Você não pode ficar respondendo ali de forma monossilábica, por exemplo. Né? Quando você recebe um amigo em casa, por exemplo, e ele sabe sobre o teu planejamento, sabe sobre os planos de vocês não vão, ele vai te fazer uma pergunta, você não vai responder com sim ou com não. Você vai explicar, você vai conversar. Então é importante você saber expor a tua verdade, né? Contar a sua verdade para o agente consular. Em algum momento do processo, vocês chegaram a pensar, poxa, será que o nosso perfil ele pode ser um desafio? A gente estava com dúvida por questão de nunca ter saído, né, do Brasil, que a gente pensou que poderia pesar um pouco, né, o fato de nunca ter viajado internacionalmente, mas isso aí até que foi tranquilo depois, a gente foi se acalmando sobre isso. Esse era o ponto que mais deixava vocês inseguros, assim, antes da entrevista? O que estava pegando mais era isso aí, a questão de se questionar por que a gente escolheu lá primeiramente, já que a gente nunca tinha viajado. Né? Aqui vale um ponto importante para quem está assistindo, né? Não existe perfil perfeito. O que existe é um perfil bem explicado, coerente e verdadeiro. Escolaridade, viagens anteriores ou cargo, eles não são analisados isoladamente. O consulado ele olha o conjunto da história. Então é importante que você chegue ali preparado para explicar realmente o conjunto da tua história. E pessoal, chegou o dia da entrevista, como é que vocês estavam se sentindo quando vocês chegaram lá no consulado? É um ambiente bem hostil, né? Desde a fila que tem que fazer do lado de fora, já começa o nervosismo ali a subir, e quando você entra, você vê algumas pessoas tendo visto negado, aí começa a passar algumas coisas na cabeça, mas só que aí você vai e lembra do simulado, que pede para você não prestar atenção em outras entrevistas, que cada caso é um caso. Aí, só esse momento que é mais difícil mesmo. Eu acho que a orientação que é passada para a gente também faz a gente ter assim, uma confiança também, né? Que a gente sabe, a gente é orientado de tudo que pode ocorrer, de tudo que pode acontecer. Essa questão mesmo das pessoas do seu lado, vai estar conversando ali ao mesmo tempo que você, vai estar falando coisas ali. Só que assim, você tem que concentrar em você, na sua entrevista, nas suas respostas e assim, ter confiança naquilo que você está falando, naquilo que você simulou, naquilo que você preencheu, porque ali vai ser um outro dia, uma outra situação, mas assim, você tem que estar convicto daquilo que você está dizendo. Exatamente. E assim, vocês fizeram a entrevista em qual consulado? Foi Brasília. No consulado de Brasília. E o agente consular que atendeu vocês era homem, era mulher? Era homem. É um moço super tranquilo. Só que é a frieza deles, né? A frieza do americano mesmo. Só que
super tranquilo, não teve muito. Nossa, eu não fiquei muito assustado com ele, não. E enquanto vocês estavam aguardando ali, né? A Ana mencionou que, querendo ou não, vocês acabam observando ali as outras entrevistas acontecendo, né? E nesse momento, como é que estava ali o coração? Vocês chegavam a comparar respostas? Putz, ó, a pessoa tá falando tal coisa, eu acho que ela tá vacilando ali. Eu faria diferente. Teve isso para vocês ou não? Não, no meu caso, eu não pensei muito nesse sentido, não. Eu ficava, assim, assustada pelas negativas que eu ouvia, mas a questão das respostas muitas vezes eram diferentes do que a gente iria dizer mesmo. Não era bem o perfil da gente, porque é muito perfil diferente no momento. E geralmente as pessoas também têm medo de ver um agente que está negando mais e a pessoa fica imaginando, com medo de ser chamado por aquele agente, sendo que cada caso vai ser uma análise diferente. Não é porque negou de 5, 6 pessoas na sua frente que você vai ser negado. Não é a regra, né? Sim, não é uma regra, né? Cada caso é analisado de forma individual e o agente consular ele tem total poder ali para decidir se essa pessoa está ou não apta a receber o visto, né? Lembra que o visto ele não é um direito, né? Ele é realmente um benefício que é concedido a você. Quando vocês estavam ali, vocês fizeram a entrevista, o agente consular fez as perguntas. Como é que estava o coração nesse momento? Vocês conseguiram responder de forma tranquila? Estavam tranquilos por fora, mas ansiosos por dentro? Como é que vocês estavam nesse momento? Até no momento da fila, eu estava nervoso, mas ao que eu cheguei de frente a frente com ele, esvaziei a mente e só foquei nas perguntas que ele fez e tentei transmitir o máximo de confiança para ele e responder a verdade, o que estava na DS 160. Pra mim foi a questão de, por fora eu tava bem tranquila, mas por dentro eu tava bem nervosa. Só que assim, em nenhum momento eu transpareci nervosismo, eu consegui responder pra ele bem confiante as perguntas que ele me fez. Então assim, eu acho que o medo maior foi do antes, porque na hora quando você entra ali, tá frente a frente com ele, o medo diminui e aí você concentra mesmo no que você precisa responder. E assim, quando a gente consular começou a digitar e demorou um pouquinho ali, bateu aquela ansiedade? Sim, que eu pensei, gente, o que tá digitando tanto ali que não para? E digitava, e lia, e olhava, e analisava, e eu, meu Deus do céu, e ficou muito... Não, ele deve ter ficado, sei lá, uns minutinhos digitando. E assim, quando veio a resposta positiva, qual que foi a sensação? Nó de alívio. Sério, eu queria gritar na hora de alegria. E abraçar e falar, nossa, graças a Deus deu certo, conseguimos. É uma sensação assim que a gente não explica, porque acho que é uma das melhores sensações que existe. Vocês lembram qual que foi a primeira coisa que passou pela cabeça naquele momento? Ai, parece que eu tava tirando um fardo das minhas costas. Me deu um alívio tão grande que eu pensei, nossa, graças a Deus, todo esse processo que a gente se propôs a fazer, no final deu certo. Eu imagino. Assim, é uma conquista que é inimaginável, né? Como você disse mesmo, é indescritível essa sensação. Vocês foram aprovados, vocês saíram dali, já comemoraram dentro do consulado mesmo, ou esperaram sair, depois contaram para a família? Quem foram as primeiras pessoas que vocês compartilharam essa conquista? Como que foi essa comemoração de vocês? Se saíram para... Tem gente que sai para tomar café, tem gente que já sai para almoçar, liga para a família, liga para o Visa Manager. Como é que foi para vocês essa comemoração? Então, lá dentro, a gente não comemorou, não. A gente manteve agradeceu, né? Manteve a nossa postura, saímos, aí a gente entrou no carro, aí naquele momento a gente respirou aliviado, a gente comemorou ali mesmo, ficou feliz, aí a gente enviou mensagem para a Visa Manager, aí para os pais da gente, contando que tinha dado tudo certo. E a gente, depois a gente foi para a Praça, né, dos Três Poderes para relaxar, tirar umas fotos lá também. Foi nesse momento que a gente já estava mais tranquilo. Que bacana. E assim, agora que o visto está aprovado, como é que estão as expectativas de vocês para essa viagem? Agora, mais alto possível para chegar lá e a gente aproveitar ao máximo, né? Porque, assim, foi um momento tão de ansiedade mesmo para conseguir, e agora que conseguiu é desfrutar e aproveitar o máximo possível. Vocês mais querem viver ou experimentar durante esses dias fora? Acho que é a cultura mesmo, né? Pessoas falando outro idioma, aquele mar do Caribe maravilhoso, a experiência do cruzeiro mesmo. Acho que vai ser
tudo novo pra gente, em todos os sentidos, né? Então, assim, e realizar um sonho mesmo, que pra gente essa viagem vai ser um sonho que a gente vai realizar. O inglês de vocês, como é que tá para essa viagem? Vocês já estão treinando? Como é que tá? Eu vejo muitos vídeos, né, a respeito de como se comportar no aeroporto, em hotel. Aí ela também está estudando inglês bastante. Aí eu todo dia também eu procuro tá imerso no idioma, né? Porque a gente não pode deixar de ver. E treinando mesmo, estudando, se preparando. Porque vai ser algo bem diferente mesmo pra gente. Bacana. E depois dessa viagem, vocês já têm alguma coisa planejada ou não? Por enquanto, o foco está sendo essa viagem. No momento é a viagem, mas assim, a gente sempre busca já planejar mesmo, né? Porque a gente sabe que é um processo assim mais demorado e tudo, então a gente já vai pensando em outras possibilidades. A gente tem lista de desejos de onde que a gente gostaria de conhecer. Então a gente vai indo um por um, realizando um por um, mas sempre pensando no próximo também. Que legal, que legal. E você pode contar pra gente um pouquinho dessa lista de desejos, de quais lugares vocês gostariam de conhecer? A gente queria fazer aquela viagem na rota, né, 66, com a Harley Davidson. A gente tem sonho também de conhecer. E também conhecer o Grand Canyon. Essa viagem, como a gente costuma dizer aqui, ela vai ser o primeiro passo, né? O visto em si, ele é o primeiro passo para que vocês possam fazer essas viagens, para que vocês possam realizar esse sonho, né? E dar os passos seguintes ali. Então, é legal saber que vocês têm outros planos, que vocês pretendem viajar outras vezes. Dessa vez vai ser um cruzeiro que vocês farão, mas já tem outras coisas ali na imaginação, já tem algumas outras coisas no planejamento. E isso é muito legal, isso é muito importante, porque o visto ele é esse primeiro passo. Então, é muito gratificante para a gente também fazer parte desse pedacinho da história de vocês, né? Desse pequeno momento, né, antes de vocês realizarem esse sonho. Então, poder fazer parte disso é realmente indescritível, é super legal. E eu espero que muito em breve a gente possa continuar conversando, vocês possam voltar e me contar como é que foi de fato essa experiência e as próximas. Mas, antes da gente fechar, para a gente finalizar, eu queria que, para quem está assistindo agora, talvez com medo por nunca ter viajado para fora, ou de repente até achando que o perfil não é forte o suficiente, que mensagem vocês deixariam para essas pessoas? Eu acredito muito que a gente precisa ter confiança no sonho da gente, porque a partir do momento que você sonha, você tem que correr atrás para realizar aquilo. E não buscar atalho, e sempre pelo caminho que a gente vê que é de mais sucesso. Dificuldades vai ter, só que quando você encara, você enfrenta, você vê que aquele medo só era um medo, que você conseguiu vencer aquilo, você vai se sentir muito realizado, né? Então, assim, vai com confiança, que vai dar tudo certo. O que eu posso falar é que a pessoa se prepare para o momento que for fazer a entrevista, acredite no processo e sempre fala a verdade, né? Porque a mentira sempre vai surgir e vai atrapalhar seus planos. Então, fala a verdade e se planeje para passar pelo processo. Falou tudo, cara. É exatamente isso. A verdade, ela sempre importa. Muitas pessoas, elas às vezes têm medo, elas têm receio de levar a verdade delas, de repente por estarem desempregadas, não terem um bom salário, terem parentes nos Estados Unidos. Não tenta esconder esse tipo de informação. É importante que você leve a sua verdade, porque por mais difícil, por mais sensível que pareça o teu caso, o teu perfil, é possível ser aprovado. Todo perfil tem chances de fazer uma boa entrevista e ser aprovado no visto. Então, fiquem com essa, não esqueçam disso e de forma alguma mintam tanto nas documentações quanto na entrevista. Falem sempre, sempre a verdade. Wangerson e Ana Letícia, foi muito bom ouvir a história de vocês, entender um pouquinho como que foi cada etapa desse processo de vocês, como que cada etapa desse processo foi vivida, e eu quero muito que a gente volte a conversar depois da viagem de vocês, como eu disse, para vocês me contarem como é que foi na prática, como é que foram as descobertas, os momentos que marcaram vocês e até um pouquinho mais dos próximos planos de vocês. Combinado? Ok, pode deixar, vou voltar sim.
Antes da gente encerrar, nós tivemos um pequeno problema técnico ao final da gravação, então eu voltei aqui rapidinho para deixar um recado importante. Para você que está assistindo, se a história da Ana e do Wangerson conversou com vocês, ela mostra que a aprovação no visto de turismo definitivamente não acontece por acaso. Ela vem de clareza, preparação e estratégia, e é exatamente isso que a Moove oferece. A nossa mentoria é a mais completa do Brasil. Aqui você não vai passar por esse processo sozinho, vai ter um Visa Manager te acompanhando desde a organização da tua história até o dia da entrevista, com simulação realista e toda a preparação necessária para que você chegue no consulado seguro e confiante. É por isso que os nossos clientes eles elogiam tanto o modelo da Moove, porque ele une estratégia, acolhimento e acompanhamento real. Então, clica aqui no link da descrição, fala com o nosso time e antes de sair, confere o vídeo que já está aparecendo aqui na tela, onde a gente te conta tudo o que você precisa saber sobre o visto de turismo americano em 2026. Esse conteúdo ele pode esclarecer de vez as principais dúvidas e te mostrar como transformar o seu plano em aprovação. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!